Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimat. Na aula de hoje, vamos estudar as equações do segundo grau. Vamos começar do início, considerando que a pessoa que está assistindo esta aula não sabe absolutamente nada. Tudo bem? Então, primeiro passo, uma equação será chamada equação do segundo grau se ela tiver a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Observe que existem letras e algumas dessas letras vão ser chamadas de incógnitas, outras de coeficiente. Então, eu vou chamar a letra x de incógnita. Inclusive, eu a escrevi de preto. A incógnita é o valor desconhecido, é o valor que eu quero descobrir. Tudo bem? E também temos que, por ser uma equação do segundo grau, a incógnita possuirá como maior expoente o número 2. Observe que o número 2 é o maior expoente desta equação. Então, ela é uma equação do segundo grau. Perfeito? Temos que, para que ela seja uma equação do segundo grau, além do maior expoente, que também é chamado de grau, ser 2, é necessário que o coeficiente a seja diferente de zero. Por quê? Porque se o coeficiente a for igual a zero, eu vou desaparecer com este elemento x². E aí a minha equação não será do segundo grau. Bom, eu vou chamar de primeiro membro toda a expressão que estiver do lado esquerdo do sinal de igual. E vou chamar de segundo membro a expressão que estiver do lado direito do sinal de igual. Tudo bem? Bom, vamos ver então. O A é um coeficiente, o B é um coeficiente. Lembre-se que o A é o coeficiente que está multiplicando o x². O B é o coeficiente que está multiplicando o x. E o C é um coeficiente que não está multiplicando ninguém. Então, ele é chamado também de termo independente. Então, o coeficiente C é chamado de termo independente. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo para identificarmos quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Observe que o coeficiente A é o número que está multiplicando o x². Então, o coeficiente A só pode ser 2. O coeficiente B é o número que está multiplicando o x. Então, o coeficiente B será 3. E o termo independente, ou coeficiente C, é aquele que não está multiplicando a incógnita. Então, neste exemplo, ele vale menos 5. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. x² menos 8 igual a zero. Observe que eu tenho o coeficiente A igual a 1, porque quando não aparece nenhum número multiplicando o x², esse número só pode ser o número 1. Mas aí eu observo que eu já pulei para o coeficiente C, que ele não está multiplicando uma incógnita. Então, significa que o coeficiente B é igual a zero. Todas as vezes que isso acontecer, eu vou dizer que a minha equação é uma equação do segundo grau na forma incompleta, ou seja, está faltando um termo. Neste caso, está faltando o termo central, que é o coeficiente B igual a zero. Tudo bem? Bom, vamos para um terceiro exemplo. Menos x² mais 2x igual a zero. Eu tenho que o coeficiente A neste exemplo é menos 1, porque não está aparecendo nenhum número, mas tem um sinal negativo. Então, o coeficiente será menos 1. O coeficiente B apareceu deste caso. E o coeficiente B é igual a 2. Mas veja que agora eu não tenho o coeficiente C. Não aparece nenhum número, certo? Depois daquele 2x. Então, eu vou dizer que o meu coeficiente C vale zero. Neste caso, a minha equação também será chamada de equação do segundo grau na forma incompleta. Tudo bem? Mais um exemplo. Eu tenho agora uma equação muito grande. Observe que eu tenho muitos termos. Eu tenho uma equação menos x² mais 8 menos 3x mais 5x² igual a menos 8 mais x² menos 5x mais 1.
O que vamos fazer, então, para organizar o nosso trabalho? O primeiro passo será reduzir. Reduzir significa somar ou subtrair termos que têm o mesmo grau, ok? Então, vamos fazer isso passo a passo. Eu vou observar que eu tenho aí marcado de vermelho os coeficientes do x², tanto no primeiro membro como no segundo membro. O primeiro passo vai ser levar todos os coeficientes com seus termos para o primeiro membro. Então, observe que quando eu troco de lado, quando eu troco de membro, eu troco o sinal. Então, observe que era antes. Antes eu tinha um mais x² no segundo membro. Agora ele trocou, certo? Ele foi para o primeiro membro, então ele vai trocar o seu sinal, passando a ser menos x². Eu vou juntar menos x² com 5x² e menos x². Isso vai dar 3x². Bom, já reduzi o termo de grau 2. Agora eu vou pegar o termo de grau 1. Observe que eu marquei de azul o coeficiente que é do elemento x. Bem, eu vou pegar esse menos 5 aqui, que é o menos 5x, e vou passar para o primeiro membro. Quando eu troco de lado, troca de sinal. Menos 3x mais 5x é 2x. Bom, só está faltando agora eu passar para o primeiro membro os termos independentes. Então, eu vou passar todos para o primeiro membro, trocando de sinal, e vou somar, subtrair o que for possível. 8 mais 8, 16, menos 1 dá 15. A minha equação está reduzida. Significa que agora eu não posso mais somar nem subtrair nenhum termo, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou ordenar. Ordenar significa escrever a minha equação em ordem crescente ou decrescente de grau. Eu vou optar pela forma decrescente. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou pegar o 3x² e escrever primeiro, depois eu vou escrever o 2x e depois eu vou escrever o 15. De tal maneira que o primeiro tenha grau 2, o segundo tenha grau 1 e o último tenha grau 0. Então, a minha equação está ordenada. Qual é a vantagem de ordenar uma equação? É que fica fácil identificar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. O terceiro passo é completar. Completar significa o seguinte: caso não apareça algum grau, ou grau 1 ou grau 0, eu vou acrescentar o elemento 0x ou o elemento 0. Tudo bem? Neste exemplo, não foi necessário completar. E o último passo é igualar a zero. Igualar a zero significa que o segundo membro, obrigatoriamente, tem que ser zero. Se tiver algum elemento no segundo membro, ele deve ser deslocado para o primeiro membro. Perfeito? Então, aprendemos que uma equação do segundo grau tem que ser reduzida, ordenada, completa e igual a zero. Combinado? Vamos, então, verificar como é que se faz a verificação de uma raiz de uma equação. Vou te dar uma equação, 2x² menos 8x mais 6, e eu te pergunto, será que o 1 é uma raiz da equação? É uma pergunta, eu tenho que verificar se o 1 é uma raiz da equação. Para verificar, eu vou substituir a incógnita x pelo número 1, sempre com parênteses. Observe que o x foi trocado pelo número 1, mas eu troquei usando parênteses. 1 ao quadrado vai dar 1, certo? E eu multiplico. 2 vezes 1, 2, menos 8 vezes 1 dá menos 8, mais 6. Observe que você deve estar achando estranho que eu estou usando um símbolo aqui. Este símbolo, ele só está dizendo o seguinte: será que é igual a zero? Porque se for igual a zero, eu vou dizer que o 1 é uma raiz. Observe, 2 menos 8 mais 6 deu zero. 0 é igual a zero. Não tenho dúvida que 0 é igual a zero. Então, já que 0 é igual a zero, eu vou dizer que o 1 é uma raiz da equação. Vamos ver um outro exemplo. Vamos verificar se o 2 é raiz da equação. Eu vou substituir o x por 2 e vou fazer os cálculos. Eu não sei se é raiz, então eu vou fazer a pergunta: será que o 2 é raiz? Será então que o primeiro membro é igual ao segundo? É uma pergunta. Eu não sei se são iguais. Eu vou então fazer 2 ao quadrado, 4, e depois 2 vezes 4, 8,
menos 16 mais 6 e verificar se deu zero. Ou o que acontece? Dá menos 2 diferente de zero. Menos 2 não é igual a zero. E o que significa isso? Que o número 2 não é uma raiz da equação. Então, toda vez que não der zero igual a zero, significará que não é uma raiz da equação. Vamos fazer uma última verificação. Será que o 3 é a raiz dessa equação? Alguém pode perguntar assim, mas você já verificou, já descobriu que o 1 é raiz, então não deve haver outra raiz. Falso. Em toda a equação do segundo grau, teremos no máximo duas raízes que serão raízes dessa equação, ok? Então vamos verificar. 2 vezes 3 ao quadrado, menos 8 vezes 3 mais 6, eu não sei se vale zero, é uma pergunta, é uma dúvida. Faço 3 ao quadrado, vai dar 9. Faço 2 vezes 9, 18 menos 24 mais 6, eu não sei se dá zero. Descobri que zero é igual a zero. Bom, se zero é igual a zero, significa que o 3 de fato é uma raiz da equação. Perfeito? Então, verificar é substituir o valor que você está testando no lugar do x, fazer os cálculos e ver se o primeiro membro vai dar o resultado que está no segundo membro. Combinado? Bom, vamos agora começar um passo muito importante, que é a fórmula de Bhaskara. Eu não quero que você tenha na sua cabeça que você tenha que obrigatoriamente aprender a demonstrar. Você tem que apenas decorar a fórmula. Mas eu acho que a fórmula tem que ser explicada de onde ela veio. Então, como é que se demonstra uma fórmula? Primeiro passo, eu escrevo a equação ax² mais bx mais c igual a zero. E aí eu vou dividir toda a equação por a. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu sei que o a é diferente de zero. Por esse motivo, eu posso dividir a equação toda por a. Ao fazer isso, a minha equação se transforma em x² mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Alguém deve estar perguntando o seguinte, professor, por que você não dividiu o zero por a? É porque zero dividido por a continuará sendo zero. Tudo bem? Próximo passo. Eu vou pegar esse c sobre a que está aí e vou trocar de membro. Ao trocar de membro, ele vai trocar de sinal. Então, agora eu tenho uma equação x² mais b sobre ax igual a menos c sobre a. Nesse momento, eu vou transformar este binômio que está no primeiro membro em um trinômio do quadrado perfeito. Eu sei que se eu somar algum elemento no primeiro membro, eu sou obrigado a somar também no segundo membro. Então, eu vou completar esse quadrado que está aí. Olha como é que eu completo. Eu vou acrescentar b² sobre 4a² nos dois membros. Quando eu acrescento a mesma quantidade nos dois membros, a minha equação continua equivalente. Então, a minha equação continua sendo a mesma equação com a mesma resposta. Eu vou, então, fatorar o trinômio do quadrado perfeito que aparece no primeiro membro. Fatorar significa, então, transformá-lo em um quadrado da soma. Tudo bem? Aconselho você, se não souber fatorar trinômios do quadrado perfeito, dê uma olhada em uma aula de fatoração do trinômio, clicando aí em cima. Tudo bem? Bom, eu tenho então o quadrado de x mais b sobre 2a é igual a menos c sobre a mais b² sobre 4a². Eu vou pegar agora, observe, eu vou pegar agora e calcular o MMC do segundo membro. Como é que se calcula o MMC? O MMC é 4a² dividido por a, que estava antes, não é? Vai dar 4a. E multiplicando o c, a parte de cima deu 4ac. Vou organizar isso, fica b² menos 4ac. Vou passar agora esse 2zinho que está aí para o outro lado, certo? Com a operação inversa. Esse 2 que está aqui vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Observe que apareceu um símbolo. Observe que antes era b² menos 4ac e agora eu chamei de delta, certo? Então, delta para mim é b² menos 4ac. Passa esse 2 para o lado direito. Quando passa a operação inversa da potência, né, de expoente 2, é a raiz quadrada. Tiro a raiz quadrada e eu vou ter duas possibilidades. Eu posso ter a raiz positiva e a raiz negativa. Passa o b sobre 2a para o segundo membro. E aí chegamos na famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz o seguinte: se eu quiser resolver a equação,
do segundo grau, basta que eu calcule assim. Eu pego o coeficiente b, troco o sinal dele, mais ou menos a raiz de delta e divido por 2a. Mas quem é delta? Delta é b² menos 4ac. Aconselho você a ver uma paródia que eu fiz, certo, com meus alunos do ano passado, para memorizar esta fórmula. Basta você clicar aí em cima, onde está mostrando paródia, certo, do delta. Combinado? Agradeço você ter chegado até aqui, espero que tenha entendido. E não se esqueça, aprenda matemática em qualquer lugar. Abraço, até a próxima.